Bom dia, missionário. Não precisa tirar a touca, não. Eu quero ouvir a palavra. Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Assim, rapidinho, realmente hoje eu nem tirei a touca para poder vir aqui falar sobre o nosso assunto, né? Já de algumas semanas, que é falando sobre os profetas, né? Falamos que profetas maiores e profetas menores, né? Profetas maiores é porque os livros são mais extensos, são 4, né? Uns falam que é 4, outros falam que é 5. Por quê? Porque somente é 4, mas como Jeremias, né? E tem Jeremias e Lamentações de Jeremias, então se acrescenta mais um, fala que é 5. Então nós já falamos dos primeiros 2 profetas maiores e agora falta, né? Que foi Isaías, né? E Jeremias. E agora falamos também sobre Lamentações. E faltou agora dos profetas maiores, né? Ezequiel e Daniel. Mas o que nós falamos, que vamos deixar esses 2 profetas maiores para mais tarde, porque ele é muito importante que nós devemos prestar muita atenção. Não que os outros nós não vamos prestar muita atenção, mas ele vai ser muito bom para nós entendermos, né? Clarear a nossa mente, que vamos estar falando dele, mostrando, trazendo ele sempre, né? Comparando, falando sobre esta aliança da graça que hoje nós estamos, né? E vai ser de melhor entendimento, porque o tempo está corrido, né? Está passando muito rápido. Então precisamos entender qual é esta aliança eterna, aliança da graça, né? Do reino de Deus que nós já estamos, né? Porque muitos ficam ainda buscando e nós não sabemos até onde, até quando eles vão buscar, né? Uma coisa que já está, não é verdade? Preste atenção, nós já estamos no reino de Deus, né? Vou dar um exemplo. Muitos leem, né, sabem, né, falam, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, está em nós, né? Mas assim mesmo, fala isso, e 5 minutos depois eles dizem que vão em algum lugar buscar a presença, né? Vai nos montes, vai em casas, vai aqui e ali, né, em lugares específicos, buscar a presença. Ou então, em meras orações, né? Orações, eles entram e saem da presença. Então a gente não fica assim um pouco confuso, né? Quando a gente está interessado em entender e aprender. Enfim, Isaías 29:13 diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque maquinalmente aprendeu o quê? Homens com homens, não é verdade? Está escrito, hein? Então preste atenção. Então as escrituras, né? Que nós até falamos e ouvimos, né, muitos, né, que está escrito até lá no livro de 2 Timóteo, acho que é 3,16 por ali, está escrito, né, que toda palavra é inspirada, né, e é divina para o ensino, e realmente. Por quê? Porque lá em João 5,39, também ali vem dizer, né, ali dos 39 em diante, vem dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém e que realmente é as escrituras, né, que dá testemunho que do Jesus, né? Então, as escrituras foi dividido em Pentateuco, né, os livros históricos, né, poéticos e os profetas, na verdade, presta atenção, hein? Então, os profetas maiores e os profetas menores. Então, falamos sobre os profetas maiores. E vamos agora começar a introduzir profetas menores, né? Há uma curiosidade que antes não somente os profetas menores eram iligados, era somente um livro, mas toda a Bíblia foi o homem que dividiu, né? Depois fazemos um vídeo sobre isso para explicar, né? Que foi o homem que dividiu em versículos, né? Então,
E a Bíblia não está em ordem cronológica, já falamos sobre isso. Então foi organizado, né, nos concílios, nos livros canônicos, né, livros separados como espiritual. Mas nós vamos hoje falar alguma coisa. Então, os profetas menores são 12, né? São 12. Então, são Jonas, Oséias, Miqueias, Naum, Joel. Então, depois nós botamos a lista, né? De Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Amós. Mas hoje nós vamos estar falando de apenas um, né? Falando assim, resumidamente, porque apenas estamos animando uns aos outros a estudar a Bíblia, né? Abrir a Bíblia para poder compreender. E assim a gente falando, comentando sobre o assunto, fica mais fácil, né? Que muita gente abre a Bíblia e não sabe ler, ou lê, mas não compreende. Aí fica com a palavra de Deus somente de ouvir falar, né? Nas pregações, nos estudos, anotam muitas das vezes, mas não passam de ano, né? Então vamos entender a palavra de Deus. Então, no reino do norte, né? Nós já entendemos isso, né? Que o reino depois de Salomão, né, que foram 3 reis no Reino Unido, né, que foi Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão o reino foi dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. Então aqui quando nós estamos falando dos profetas menores, que os profetas agiam no tempo, né, dos reis ali, né? Nós já falamos sobre os reis. Então no Reino do Norte foi atuante o quê? O Jonas, Amós e Oséias, tá bom? No Reino do Sul, Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias, né? E Obadias também. Agora, preste atenção. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias foi após, né? Que já falamos sobre isso. Profecia é uma coisa que nós falamos aqui que acontece lá. Então, alguns anos depois, assim como Isaías. Isaías foi uma profecia falando do Jesus de Nazaré, né? Presta atenção, hein? 700 anos antes dele vir, né? E aconteceu, profecia. Muito bem, presta atenção. Então, esses profetas que nós falamos aqui do Reino do Norte e do Reino do Sul, eles profetizaram antes de acontecer o que é a invasão. O Reino do Norte sabemos que foi invadido por os assírios, né? Então foi uma profecia antes, avisando, né? Então o Reino do Sul é a mesma coisa. Agora preste atenção, esses 3 profetas menores, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, foi pós, né, eles serem invadidos. O Reino do Norte, que eu falei, foi invadido por os assírios, e o Reino do Sul, não podemos esquecer, que foi invadido por Babilônia, né? E já falamos sobre isso em outros vídeos. Então, quando houve o retorno, né? Falamos até no Reino do Sul, quando falamos sobre isso, falamos que no retorno, que eles voltaram, né? Neemias foi lá ajudar, né? Vocês estudam na Neemias, que vai ver que ele foi restaurar, né, os muros, né? E Esdras que foi o que? Restaurar os templos. Então, preste atenção. Então, esses 3, né? Ageu, Zacarias, Malaquias, pós, né? Pós eles voltarem, depois da destruição, depois do que aconteceu, o que tinha sido avisado, né? Então eles foram dos cativos. Lembra que nós falamos no livro de Jeremias, o profeta maior, né? Que é muito comum falar daquele versículo, né? De Jeremias 33:3, fala: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes, né? Então, isso foi uma profecia antes, estava falando, olha, tipo, quando vocês estiverem lá, clamam a mim, né? Então nós vemos muitos versículos, né? Assim que falam muitos, mas não explicam, nós não sabemos, né? Quem falou, por que falou, onde falou, né? E o que entra para nós que estamos hoje no Reino do Norte e não podemos lembrar, né? Que estas palavras, essas profecias foram num pacto da lei, num pacto que já foi consumado na cruz, né?
Quando Jesus na cruz, quando ele veio, Jesus, né, tá lá em Mateus 5, ele concluiu, ele não revogou, ele veio e o que? Cumpriu, né? Ele veio e cumpriu a lei, né? E ele disse na cruz, está consumado, né? Então, sabemos que todas essas estruturas que falamos, né, ainda há pouco, que toda a escritura é inspirada e divina para ensino, mas temos que entender o que é ensino como história e o que é ensino como doutrina para nós hoje que estamos na aliança da graça. Esta é a questão, tá bom? Preste atenção, hein? Então, porque Deus não é religião, né? Então não podemos ser instruídos uns pelos outros por religiosidade, e sim pela aliança, pela palavra. E nós estamos na aliança eterna consumada. Ou você quer anular o amor da cruz? Preste atenção, né? Jesus falou lá em João 14, eu não vou deixar vocês órfãos, né? Mas muitos se sentem órfãos, está esperando alguma coisa acontecer. Preste atenção, hein? Então sabemos que Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Após esse vídeo, não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, nós vamos começar a falar um por um, né? Desses profetas menores, e lembrando, né? Que o último deles foi Malaquias, né? Que Malaquias ali foi assim o resumo, que foi aquele enviado para dar as últimas instruções antes do Messias vir, antes de Jesus vir. E de Malaquias, quando ele veio, quando ele profetizou para Israel, né? Para aquele povo, e não só para Israel, mas para os sacerdotes também, para líderes e liderados, né? Isso nós vemos em Oséias, né? Bem claramente, em todos, mas claramente em Oséias. Ali você pega o capítulo 4, né? Que vocês vão entender ali todo, né? Oséias 4, 6, né? Que diz, o povo sofre porque falta conhecimento, porque tu, sacerdote, negou conhecimento. Estamos vivendo esses dias, né? Então vamos entender, muitos não buscam conhecimento e muitos negam o conhecimento, né? O conhecimento do reino espiritual. Estão rodando em círculo no deserto, sim, levando a palavra, mas a palavra que foi para Israel. Nós precisamos hoje a palavra para a igreja. A palavra para hoje, entendeu? Preste atenção, hein? Entender texto e contexto, porque texto sem entender o contexto é pretexto para não se chegar a lugar algum, é pretexto para heresia, é pretexto para dar as mãos uns aos outros e todos cair no precipício, é pretexto para todos ficar como aquele povo que não acreditava e andou lá no deserto e morreu no deserto. Só o povo remanescente, né? Entrou ali em Canaã com Josué e Caleb, e assim está sendo hoje, né? Aqueles que não prestam atenção, né? Nesses que professa, que confessa a graça, que fala da graça, que é a última trombeta. Muitos falam assim, quando a trombeta for tocar, não, a trombeta, a última trombeta está tocando, entendeu? Porque a última trombeta é isso, é a falar da aliança da graça, do amor já consumado, do amor eterno. Entende? Preste atenção, hein? Então, vamos nos unir para estar juntos, né? Tocando essa última trombeta, né? Tem passagens lá aqui, ó, que Deus mandou, olha, vocês rodeiam e tocam a trombeta, e precisamos tocar, tá bom? Aos 7 cantos da terra, essa trombeta do amor da cruz, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da palavra, né? E fazer aquilo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, 2 Timóteo 4, né? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, quer eles queiram, quer não, entendeu? Cumpre o seu ministério, é isso que interessa, porque o galardão vem do céu, né? Hebreus 11, 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e é dele que vem a recompensa, tá bom? Preste atenção. Então vamos ficar por aqui e no próximo vídeo vamos começar a falar dos profetas menores. Aí vocês vão entender, eu vou entender, nós vamos entender, tá bom? Preste atenção e até o próximo vídeo. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva.
deixe seu like, se inscreva